Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso acho que é o sexto episódio do programa FCR, Funcionário Conquistado e Retido. E hoje o tema vai ser sobre feedback. Um tema muito bacana, um tema muito importante, um tema que a gente abriu uma caixinha de perguntas semana passada e muita gente se interessou sobre esse tema, porque de fato é um tema bem importante para o meio empresarial, que desenvolve as pessoas, e o nosso intuito, principalmente esse perfil, o intuito desse perfil é trazer conteúdos para vocês como contratar e como reter esse bom funcionário. Porque não adianta só você fazer uma boa contratação e você não ter um método eficaz de retenção. Hoje as empresas, elas trabalham, né, as ações de endomarketing, tem muitas ações acontecendo porque sabe-se da importância que se tem de você reter um bom funcionário. Gente, olha, hoje eu fui fazer uma entrevista de manhã, fiquei aguardando o candidato entrar, isso que era online, e ele não veio, não entrou, não deu o ar da graça. E a gente fica pensando, né? Nossa, imagina se eu tivesse que passar por isso sempre. Eu passo porque é meu trabalho, mas eu quero poupar você de ter essa rotatividade de gente e ficar todo momento fazendo entrevistas, contratando, treinando. Contrata, treina, desenvolve e perde. Contrata, treina, desenvolve e perde. Essa rotatividade de pessoas te deixa muito vulnerável, a tua empresa não cresce com isso. Então, eu criei esse perfil justamente para a gente poder ir falando sobre isso, eu te dando dicas de como você vai contratar e reter esse bom funcionário, porque a intenção de quem contrata é reter a pessoa para que ela cresça na empresa, né? Acredito que seja fortemente isso. Então, eu vou trazer essas dicas para vocês hoje, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre feedback. O que é feedback? Quais são os conceitos? Como aplica um feedback? Vamos falar um pouco sobre a especificidade, de como ser específico no tratar com o funcionário. Vamos abrir aí algumas informações. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, pode perguntar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, igual eu falei para vocês, que a gente tem um interesse em criar esse canal, deixar esse canal mais estreito para pequena e média empresa, voltado aí para pequena e média empresa, onde nós vamos falar bastante sobre contratação assertiva, onde buscar candidatos, como fazer boas contratações, como a gente vai trabalhar esses candidatos, como vai ser o acompanhamento deles, o desenvolvimento deles e a retenção desse funcionário já contratado, já após a experiência, tá? Eu sou consultora de gestão de pessoas já há mais de 10 anos, então eu tenho bastante experiência com relação à contratação de pessoas, a desenvolvimento de liderança e também de donos de empresa. Vamos entrar um pouco no assunto agora, falar sobre o conceito de feedback. Deixa eu abrir aqui, que eu tenho uma apresentação. Bom, qual que é o conceito, né? Feedback é uma importante ferramenta de avaliação de performance, além de ser uma das formas de alinhar com o time as atividades e o caminho que o negócio está seguindo. Então, feedback é o momento que você tem de alinhar com os seus funcionários, quem chama de funcionário, quem chama de colaborador, sobre o alinhamento das atividades que ele tem feito, que ele precisa fazer, que ele precisa entregar, tá? Então, o ideal é que o feedback ele seja feito periodicamente, porque esse alinhamento de expectativas, esse alinhamento de atividades, ele é feito sempre.
né? Você não alinha uma atividade lá atrás e não alinha mais. É igual casamento, né? A gente tá sempre conversando. Eu sou casada há 17 anos, então tô sempre conversando ali e alinhando o prumo, né? Pra gente poder não errar e não dar um problema lá na frente. Então a gente tá sempre se alinhando, tá sempre conversando, tá sempre mostrando os pontos positivos, pontos negativos, tá sempre aplicando um no outro feedback. É a mesma coisa funcionário e empresa. A empresa ela tem que estar constantemente mostrando para o colaborador o rumo que ele está seguindo. Se está assertivo, se não está assertivo, se a empresa espera um pouco mais dele, se tem alguma coisa que ele está fazendo que talvez não seja do agrado da empresa, ou o rumo que ele está tomando não está sendo satisfatório para o crescimento da empresa. Porque o feedback não é nada pessoal, é algo que a gente volta para o negócio. Então, qualquer tipo de feedback que você for aplicar no seu colaborador ou funcionário, né, depende de como você chama, é sempre baseado no negócio, sempre baseado na saúde da empresa, sempre baseado na saúde do seu negócio e nunca algo pessoal, porque pessoal não é um feedback, é uma opinião sua e não pode ser tratado como algo profissional, tá bom? Então, assim, esse rumo, esse traçar caminhos, traçar estratégias, traçar ali um planejamento, ele é periódico, tá? Eu não posso dizer para você que você tem que fazer isso toda semana, sei lá, todo dia. Não, não é sempre assim. Mas eu acredito fortemente que pelo menos a cada bimestre, a cada 2 meses é necessário sentar com o colaborador e conversar com ele, mostrar para ele os pontos positivos, mostrar para ele aonde ele pode melhorar, mostrar para ele qual que é o rumo que está tomando, se é algo muito assim, que ele está indo super bem, é um elogio, mas também sempre tem um alinhamento. Mesmo um funcionário que esteja indo muito bem, sempre tem um alinhamento para ser feito com ele. Então o feedback não é somente para aquele funcionário ruim, para aquele funcionário que está dando trabalho, que precisa melhorar alguns pontos. Não, é para todo mundo. Porque mesmo aquela pessoa que te mostra muitos resultados, ela sempre tem alguma coisa que ela deixa em aberto, que ela deixa em ver, e você precisa ir ali puxando e retomando ali o caminho, tá bom? Não é um monólogo, tá? O feedback não é um monólogo. Ele tem que ser um diálogo, ele tem que ser algo que seja para todo mundo, tanto você quanto o seu funcionário se exponha, fale algo, né? Coloque suas dúvidas, porque se fosse assim seria muito fácil. Você reúne o seu colaborador, fala para ele um monte de coisa que você quer falar, que está engasgada na sua garganta há um tempo. É o momento de você chutar o balde, falar um monte de coisa para ele. Só que você não dá o tempo dele falar com você, de ele explicar. A gente não tá falando aqui de desculpas, tá bom? Porque, um exemplo, tem diferença de você dar espaço para desculpas e tem espaço para você falar para o seu colaborador se posicionar, tá bom? O intuito aqui é um diálogo. Então, a partir do momento que você fala algo para ele, ele pode também falar algo para você, mas não com rebatendo você, ou com falta de educação, ou talvez colocando você, que é o líder dele, na parede. Não é esse o intuito. Mas o intuito é um diálogo. Porque no feedback, vocês traçam estratégias de melhoria. Então, nessa estratégia que você cria com o seu funcionário, ambos precisam estar de acordo, né? Porque você vai falar para ele assim: olha, eu preciso que você me entregue tal coisa, você está falhando nas reuniões semanais com seu time, um exemplo. E aí você fala assim: qual que é o teu compromisso para você melhorar nesse quesito? Então você tem que esperar ele falar para você e vocês trazerem estratégias de como melhorar esse quesito que você colocou para ele, tá bom? Então é um diálogo e uma aproximação.
nesses meus longos anos de consultora, se tem uma coisa que aproxima o colaborador, o funcionário do líder, é o feedback. Porque é um momento que vocês têm de troca, tá? Um feedback bem feito, bem colocado, com alguns quesitos sendo respeitados, ele dá a oportunidade de vocês se relacionarem e você conseguir mostrar para ele os pontos positivos dele e também os pontos pelo qual você tá levando ele naquela sala, tá bom? Existem alguns tipos de feedback, né? Tem aqueles feedbacks que são mensais, bimestrais, onde você junta várias situações, né, ao longo daquele período para dar um único feedback. Então você junta ali o que ele fez no mês, você junta a meta batida, você junta ao comportamento dele e você dá aquele feedback único, que geralmente é periódico, através de uma avaliação de desempenho ou através de um cronograma de feedback mensal ou bimestral. E tem também aquele feedback onde você trata isoladamente aquele assunto. Então, um exemplo, você tem um assunto a ser tratado e aí você trata daquele assunto isoladamente. Você chama ele para um feedback isoladamente, só daquele assunto, e vocês passam a conversar sobre aquilo, tá? Então, esse feedback também é muito assertivo e ele é importante ser feito aí oportunamente. Sempre que acontecer algo, é importante ser tratado logo de imediato ou no momento possível de ser aplicado o feedback, tá? Para não deixar também tanto tempo assim longe, lá na frente você lembrar de algo que aconteceu há 3, 4 semanas atrás, né? Se for assim, é melhor esperar o mensal e falar do mensal. Então, aqui eu trouxe alguns conceitos que são importantes para um feedback ser bem executado, né? Para um feedback ser bem aceito, ser bem definido, tá? Uma das coisas importantes é ele ser oportuno. Então, um exemplo. Oportuno é aquele feedback que você aproveita a oportunidade que aconteceu o caso, que aconteceu a situação, ou um parabéns, ou uma chamada ali, atenção, uma chamada de orelha, um puxão de orelha. É uma oportunidade, então você ser oportuno. Se é um feedback isolado, para você tratar de algo específico, não deixa tanto tempo passar. Porque senão, você daqui a 3 semanas, um exemplo, você vai falar para ele de um atraso que ele teve ontem. Ele fica, nossa, mas depois de tudo isso eu atrasei, mas não sei quantas vezes ele tá lembrando daquele caso que eu atrasei lá atrás. Então, seja oportuno, tá? Se você vê a necessidade de aplicar um feedback logo de imediato, então aproveite essa oportunidade da ocasião em si e já aplica o feedback, tá bom? Uma outra coisa que é bem legal também é você ser específico. Porque, olha, o que eu vejo de feedback, que a pessoa junta todos os problemas num único dia para falar tudo, literalmente tudo. Não tá no gibi. Tem muitas empresas, muitos líderes que fazem dessa forma. Eu acredito fortemente que você deva achar que é o mais certo fazer, mas não é, tá? Não é. Você tem que ser específico. Porque, quando é aquele feedback mensal, onde você tem que juntar tudo, várias situações para você aplicar um feedback, ok, a gente está vendo situações ali, né, de todo um período, daquele período que você está aplicando, e você tem que dizer algumas coisas que aconteceram ao longo desse período, tudo bem, né? Agora, quando é algo que você tem que tratar especificamente, porque você está aproveitando a oportunidade, lembra do oportuno? Você tem que ser específico, porque senão você começa a confundir esse colaborador. Ele não acredita que esse feedback ele é direto. Ele é um feedback mensal, só que o mensal ainda não chegou, tá? Então, se você dá aqueles feedbacks periódicos, você tem que aproveitar aquele momento. Se for algo fora do comum, você aproveitar e você trazer esse feedback
de uma forma específica, tá? Vou dar um exemplo para você. Vamos falar bastante de atraso, né? Porque atraso, todo funcionário atrasa e você tá doidinho para dar um feedback de atraso nele. Então vamos supor que, ó, essa semana começou hoje, segunda-feira. Aí semana passada você presenciou 3 atrasos dele, 3. Então ele chegou na segunda passada, na quarta e na quinta, atrasado. Então você quer chamar a atenção, porque até você esperar o feedback mensal, que você vai aplicar para ele lá na frente, ele vai chegar muito mais atrasado. Então você já chama ele para uma conversa formalizada, tem que formalizar o feedback, senão fica uma conversa informal, e você vai aplicar o feedback desses atrasos da semana anterior, perfeito? Aí você começa a lembrar que ele chega atrasado sempre. Sempre chega atrasado, que não é de hoje, que o mês passado você também acompanhou muitos atrasos dele e que você vê também que ele teve uma falta, aproveita e já fala do atestado que ele deu 3 semanas atrás. Então você não está sendo específico, você está lembrando de situações que já que você não aplicou o feedback, eram para ser esquecidas, senão você deveria ter aplicado na época. Tá? Então, isso é você ser específico. Porque senão você traz vários assuntos e aí o colaborador fica perdido e não sabe aonde ele tem que melhorar. Se é no atraso, se é na falta, se é na conversa com o colaborador, se ele fala pra caramba, aí você já embute também falando que ele fala bastante, tá atrapalhando a central, tá atrapalhando o colega, e aí ele já fica meio perdido, tá bom? Então, o primeiro é oportunidade, perfeito, e o segundo é especificidade, então ser específico. O terceiro é aplicabilidade. Nós temos que falar de um comportamento que é possível que ele mude, tá? Que seja passível de mudança. Porque se você vai aplicar um feedback onde o colaborador não sabe onde melhorar, não entende como melhorar. Um exemplo, tem feedback que eu já presenciei que o dono da empresa falava assim: você tem que parar de ser emotiva, você é muito emotivo, você chora à toa, você tem que parar com isso, você se emociona, qualquer coisa que acontece, seus olhos enchem de lágrimas, você é muito emocionada. Aí eu me pergunto, como essa pessoa que é assim, ela passa a não ser emocionada, se é uma característica dela. É diferente de você falar assim, olha, em algumas situações você vai precisar ser mais rígida, ser mais dura, tentar tirar um pouco a tua emoção, ser um pouco mais fria, olhar a situação de uma forma diferente. Aí sim, você está dando para ela um comportamento passível de mudança. Agora, quando você fala para ela mudar uma personalidade, é praticamente impossível. Ninguém se muda assim do nada. Então, sempre que você for aplicar um feedback, sempre aplique algo que ela possa adaptar, que ela possa aplicar aquela melhoria que você está pedindo para ela fazer, para o seu colaborador fazer, no caso, seu funcionário. Então, nós temos, oportunidade, especificidade e aplicabilidade. Olha só, 3 conceitos já. O quarto conceito é que ele seja direto. O que é direto? Não é ser direto como específico. O direto aqui é que você, sendo o líder desse funcionário, é você que tem que aplicar o feedback nele. Porque assim, se você que é o responsável por ajudar, por capacitar, por desenvolver, você deve ser o responsável por aplicar o feedback, não terceirizar. Quando eu digo terceirizar, não quer dizer que o diretor tem que aplicar o feedback para o auxiliar, não é isso, tá? Se você tem um líder direto desse auxiliar, então é o líder que tem que presenciar. Mais um exemplo, você que é diretor ou gerente, presenciou algo daquele funcionário. Então você vai passar para o seu líder, pro seu liderado, e o seu liderado vai passar para o liderado dele. Isso é uma coisa. Isso é o certo. Agora, quando você
que é o líder desse supervisor, desse coordenador. É você que tem que passar o feedback para ele. Não terceirizar para outra pessoa, tá? O feedback é aplicado pelo líder direto, tá bom? Então, é o líder direto, o líder ali do nível acima daquele liderado que aplica o feedback nele. Não é uma outra pessoa. Eu sou RH, mas nem o RH tem a capacidade de aplicar um feedback como o próprio líder. O RH pode até participar do feedback, pode ajudar em alguma coisa, pode dar uma ficha de como preencher, pode dar dicas de como falar, mas o feedback não pode ser terceirizado nem para o RH, tá bom? Porque o líder que desenvolve o liderado que tem que aplicar o feedback diretamente para ele, perfeito? Então nós temos, oportunidade, especificidade, aplicabilidade, diretividade e agora a última, que é imparcialidade. O que é ser imparcial, Umi? Olha, imparcialidade é quando você deixa a tua opinião pessoal de lado, tá? Você ser imparcial é quando você aplica o feedback para o seu colaborador sem colocar a tua opinião, sem demonstrar ali que você está opinando naquela situação. Você tem que ser direto naquilo que ele precisa melhorar, mas deixa a sua opinião de lado. Porque quando a gente opina, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Isso é uma opinião pessoal. É diferente de quando você tá trazendo para ele uma ideia daquilo que ele pode melhorar, não como sendo uma opinião, mas sim um planejamento de melhoria, um feedback contínuo de melhoria, onde ele pode entender os pontos que ele tem a melhorar. Vou dar um exemplo para você. Vamos falar de atrasos de novo, né? A gente sempre falando de atraso. O seu funcionário novamente chegou atrasado. Então lá, você aplicou um feedback nele, que semana passada ele chegou 3 vezes atrasado. E aí você vai novamente aplicar um novo feedback. Aí você vira para ele e fala assim, olha, eu acho que você é um irresponsável, porque você está sempre chegando atrasado. Você quer perder o emprego? Não, porque para mim você quer perder o emprego. Para mim você está fazendo como se você fosse um irresponsável, como se você não tivesse interesse em trabalhar mais aqui. Você está demonstrando que você não está nem aí para o seu emprego. Isso é uma opinião pessoal. Você não está trazendo para ele o problema e a solução. Você está opinando da vida dele e do comportamento dele. E isso afasta o seu colaborador de você. Então, se a sua intenção é reter esse bom funcionário, porque atraso, todo mundo passa por isso, né? Mas se não é algo constante, é algo que é isolado ali, você quer reter esse funcionário. Então, se você quer reter, você não pode trazer opiniões nessa conversa, porque aí você está afastando ele de você, tá? Ninguém gosta de ouvir opiniões, porque tem aquele ditado, só quero ouvir opinião, eu que pergunto, né? Eu pergunto, dá um conselho aí. Momento de feedback não é momento de conselho, não é momento de você colocar a tua opinião, não. Feedback é um momento profissional de desenvolvimento do seu colaborador, onde você estreita com ele um relacionamento, mostra para ele os pontos que ele tem a melhorar, mostra os pontos positivos dele, certo? E se for algo isolado, mostra para ele o problema que ele está tendo e qual que é a solução, tá bom? Então, vamos lá, nós falamos sobre 5 conceitos, Falamos sobre oportunidade, então seja oportuno no feedback. Falamos sobre ser específico no feedback, não ficar aí trazendo um monte de situações numa única conversa. Falamos sobre você ser direto, não terceirizar o seu feedback, ser você o responsável pelo desenvolvimento do seu colaborador. Falamos sobre ser aplicável, então aquilo que você falar para ele tem que conseguir aplicar, senão não vai ajudar muito, né? Porque se você está trazendo um comportamento que ele não pode aplicar, você está só desabafando com ele, né? E falamos também sobre imparcialidade,
onde você deixa a tua opinião pessoal, deixa a tua opinião de fora dessa conversa e traz para ele somente as sugestões de melhoria, tá? Então, esses são os princípios principais de você aplicar um bom feedback. Aí você me pergunta, sabe aquele feedback sanduíche? Eu acho que todo mundo já fez ou faz, que é quando você, para você não ficar mal com o seu funcionário, você traz ali um ponto positivo, aí você lasca ali o pau ali com problema, que é isso, isso e isso, fala um monte para ele, e para não ficar ruim na história, você também traz outro ponto positivo. Então ele pensa, né? Será que eu tô bem ou será que eu tô ruim? Porque não entendi direito. Ele me falou 2 pontos positivos e 1 ponto negativo. O feedback sanduíche, eu até entendo que assim, nós aprendemos a fazer dessa forma justamente para não ficar com esse problema de relacionamento com as pessoas. Porque hoje em dia é muito difícil você lidar com as pessoas. Hoje elas já estão muito armadas, você vai conversar com elas já estão, né, muito armadas, já vão com aquele receio de uma conversa, talvez por uma outra liderança que ela teve, que foi bem tóxica, e aí quando você vai até do lado positivo falar com ela já está armada ali, já não consegue mais te ouvir. Só que se você quiser reter esse funcionário na tua empresa, que é hoje o tema da nossa live, você precisa trazer um feedback assertivo. E o sanduíche, como diz o ditado por aí, feedback sanduíche, ele não é o mais assertivo, tá? Porque você tem que mostrar para ele de uma forma bem íntegra, bem verdadeira, qual que é o ponto que ele tem que melhorar. Porque senão fica uma coisa assim, sem sentido, sabe? Ele não entende o porquê que você por que ele não cresce na empresa. Ele não entende. Ele fala, mas se eu tô indo tão bem, por que eu não cresço? Por que eu não mudo? Por que eu não tô indo para uma outra vaga? Por que ninguém me enxerga aqui dentro? Porque você está sempre mascarando os resultados dele com elogios. E o que nos faz crescer são as críticas também. E o funcionário não é que ele tem que ser criticado, você tem que fazer com ele um planejamento de melhoria. Porque eu entendo que ninguém abre uma empresa para não crescer. Você tem uma empresa e você quer crescer, você quer expandir a sua empresa. Você quer que o seu produto entre em outros lugares, você quer ser conhecido em outros lugares, quer que a sua empresa cresça, que você saia de um MEI e entre no ME, daqui a pouco no limitado, e você crescendo e a sua prestação de serviço chega em outros lugares. Mas para isso, você precisa de um time. E para ter esse time junto com você, você precisa de feedbacks assertivos. Tá? Então, quando você for aplicar um feedback, não fica mascarando as informações. Se você usar esses 5 conceitos que eu te dei, você não vai precisar mascarar as informações, porque você vai ser específico, aplicável, oportuno, direto, imparcial. Então, você não vai precisar mentir mais, ficar falando coisas que não são cabíveis naquele momento, tá? Então, esse tipo de feedback não é legal, tá bom? Outra coisa é qual que é a periodicidade que você aplica feedback. Mas, todo mês eu tenho que falar com as pessoas, todo mês eu tenho que chamar alguém na sala para ficar conversando, jogando conversa fiada. Toda hora eu vou falar o que para as pessoas? Você pode fazer aqueles feedbacks bimestrais, onde você reúne os seus funcionários a cada 2 meses e aí você aplica feedbacks daqueles períodos, tá? Também é legal, funciona muito. O que você não pode é deixar de aplicar, mas fazendo o feedback bimestral, ele é muito assertivo. Mas também tem aqueles feedbacks que são isolados, que você vai precisar aplicar sempre que houver uma necessidade maior. Tá? É importante que você aplique, quando houver uma necessidade, que você aplique o feedback no momento oportuno, tá bom? E o local de aplicação, onde que eu aplico? Na minha mesa, na mesa do funcionário? Como é que eu faço? Olha, geralmente o ideal é que você faça num canto ou num lugar onde esteja só vocês dois.
tá? Se tiver um outro líder direto também, pode participar, mas o ideal é que esse feedback seja individual. Porque é um momento de troca e muitas vezes o seu funcionário quer falar coisas para você que talvez na frente dos outros ele não falaria. E como a gente está falando de comportamento, olha, sempre que você for chamar atenção e for devido ao comportamento, sempre faça de uma forma isolada, tá? Se for um elogio, pode gritar aí no meio da empresa, tá? Pode elogiar a pessoa na frente de todo mundo. Agora, chamar atenção a nível comportamental é sempre de uma forma particular, tá? A gente nunca expõe as pessoas, porque isso, primeiro, que não é bom para a empresa, né? Já tenho muitas coisas que podem acontecer aí a nível trabalhista devido a você expor a pessoa. Segundo, que também você não desenvolve, porque ela acaba se fechando. Se é aquela pessoa muito tímida, ela já nem vai ouvir mais você. Ela vai ficar com tanta vergonha que ela não vai nem entender o recado que você está passando para ela naquele momento. Então, sempre que você for aplicar um feedback, sempre aplique de uma forma particular, tá? Num canto, ou num lugar mais reservado, numa sala, ou num canto ali de baixo movimento de pessoas, tá bom? Quais são os benefícios de você aplicar feedback, gente? Olha, a aplicação de feedback para mim é uma das coisas mais importantes do meu trabalho. Acho que de gestão de pessoas, um dos trabalhos mais importantes para mim é a gestão de feedback. Porque o feedback te aproxima, ele quebra as barreiras, ele faz com que o seu funcionário se desenvolva, ele faz com que o seu funcionário entenda o caminho que ele está percorrendo na empresa. Ele consegue alinhar as expectativas com você. Então, o que está na tua cabeça, você consegue passar para a cabeça dele, vocês conseguem se alinhar. Então, o feedback é um momento muito, muito legal de ser feito. Talvez você não goste muito, porque primeiro que você não deva ter uma rotatividade aí para fazer, né? Uma periodicidade. Segundo, talvez você não tenha ali tantos conhecimentos para aplicar, tá? Mas nós vamos sempre trazendo lives para falar sobre isso, porque é um dos meios mais eficazes de você reter o seu funcionário, tá bom? Outra coisa, para a gente finalizar, explique para ele o porquê dessa conversa. Explica para ele que vai ser periódico, que vai ser bimestral, que a cada 6 meses você vai falar com ele, mas explica. É importante para ele ver que a empresa está entrando agora num outro momento e ele está fazendo parte disso. Isso é muito bom. Pratique, sabe o rapport? Tem algumas técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística que nós fazemos, né? Uma das formas de você praticar o rapport, que é algo muito legal, é você chamá-lo pelo nome. Então, sempre chama o seu colaborador pelo nome. Olha, Fernanda, olha, Marcelo, olha, Rafael. Fala o nome dele várias vezes durante a conversa. Isso, primeiro, chama a atenção dele. Segundo, cria essa sintonia entre vocês, que é uma das técnicas que dá pessoalidade na conversa. É muito bacana. O meu nome é super difícil, né? Umiciana. Eu tenho língua estranha, né? Para falar meu nome, só meu pai, que é pernambucano mesmo, que criou esse nome para mim. Mas quando alguém me chama de Umiciana, eu já fico assim, né? Meio alerta. Porque o seu nome é algo muito bom de você ouvir. E te aproxima das pessoas. Então, sempre que você for conversar com alguém, chame-a pelo nome, tá? Isso vai quebrar algumas barreiras entre vocês, perfeito? Senta na frente dele. Se necessário, se não tiver obrigatoriedade, tira a mesa do meio, senta perto dele com uma conversa, porque o feedback é uma conversa, tá? E por último, sempre agradeça, mesmo que seja meio acalorado, mesmo que no final vocês estejam ali até um pouco mais nervosos por causa da situação, mas agradeça ao final, porque o intuito daquele momento é o desenvolvimento.
tá? Porque se você não estivesse chamando ele para uma conversa, você não estaria lutando por ele, você não estaria mostrando para ele os pontos de melhoria. Você só desligaria ele, não precisaria nem aplicar o feedback. Mas eu entendo que se o colaborador quer falar com você e você quer falar com ele, porque ambos ainda estão ali lutando por esse papel aí na empresa, tá bom? Bom, eu acho que é isso, gente, que eu quis passar para vocês, ó, 35 minutos de live. Foi bem bacana, eu acho que eu queria passar esse conceito para vocês. Essa semana, quarta-feira, eu vou fazer uma nova live com outro tema. Então, eu quero trazer aí esse cronograma de lives para a gente poder também estreitar o relacionamento, conversar um pouco mais. Então, quem tiver dúvidas, coloca aqui no chat para mim, coloca nos comentários. Quem quiser algum tema específico também, tá? Eu tô super à disposição para poder passar temas para vocês, tá? 15 de agosto tá chegando um curso que eu vou fazer, um aulão, né? Um aulão que eu vou dar para vocês sobre como contratar e reter o bom funcionário. Então vai começar 15 de agosto às 8h30 da noite, tá? Então tô super à disposição para dúvidas que vocês têm. Acompanhem esse perfil, indiquem para outros empresários, para outros donos de empresa ou líderes também que se interessem pelo tema, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente e eu tô super à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo e até quarta-feira. Tchau!